Você coloca x3 em evidência, você mata o problema. E colocando x3 em evidência, o que é que vai ficar aqui? Menos o quê? 1 sobre x, menos o quê? 2 sobre x2, menos o quê? 1 sobre x3. E me diga uma coisa, quanto é que vale esse limite, olhando para cá dessa forma? Qual é o limite dessa expressão aqui? Qual é com x dentro? Mais infinito. E qual é o limite dessa? Não. Qual é o limite dessa expressão aqui com x tendendo a mais infinito? Qual é o limite dessa? Qual é o limite dessa? Qual é o limite dessa? Qual é o limite disso aqui? Do parênteses? Qual é o limite do parênteses? 1. Então, o que é o limite do produto? Mais infinito. Aí sim, não é que é um infinito, não, é crescimento. O infinito expressa uma ideia de crescimento. Essa resposta quer dizer o seguinte, com x tendendo a mais infinito, x a terceira cresce muito mais rápido do que qualquer uma dessas parcelas e do que a soma dessas parcelas. Então... Entendeu? É crescimento. É crescimento. Tá? Nesse sim. Hã? É como se, em vez de você dizer quando a gente trabalha com números, dizer que um é maior que o outro, é como se um infinito crescesse mais rápido que o outro. Não, infinito não. Essa expressão, a expressão x3, com x tendendo a mais infinito, ela cresce numa velocidade muito maior do que essas outras aqui. Entendeu, hein? Entendeu? Então dá mais infinito. Olha, isso aqui você tem que aplicar, isso aqui é verdade, por quê? Por quê? Pois, para você entender quando você está estudando, pois o limite de x3 com x tendendo a mais infinito é quem? É mais infinito, e o limite desse cochete, com x tendendo a mais infinito, do cochete 1 menos o quê? 1 sobre x, menos 2 sobre x2, menos 1 sobre x3. Isso aqui é quanto? É 1. Ou seja, o limite aqui é 1, o limite aqui é mais infinito. Então, o produto vai para onde? Mais infinito. Entendido? E aí você tem caso geral. O caso geral. Tá? Caso geral. Dados. AN. A1. A0. Reais. Dados AN, A1 e A0 reais. Quem é o limite de AN, XN, mais... Aí aparece um AN menos 1, x elevado a N menos 1, mais A1x mais A0. Ou seja, isso que eu fiz no caso particular, de estudo sobre o caso geral. Porque o procedimento é o mesmo. Isso aqui é o quê? É o limite com x tendendo a mais infinito. É o limite com x tendendo a mais infinito de quem? Aí você coloca o x elevado a n em evidência. Quando você coloca o x elevado a n em evidência, fica o quê? X elevado a n vezes o quê? O a índice n, mais o quê? O a índice n menos 1 sobre x, mais o quê? Vai ficar o A1 sobre x elevado a n menos 1, mais o A0 sobre x elevado a n.
Só que isso aqui vai se resumir a você calcular o limite de AN vezes x elevado a n. Porque é isso que vai importar. Né? Qual é o limite disso? Mais infinito. Qual é o limite desse fator aqui, com o x tendendo a mais infinito? É a quantidade finita de parcelas. O n é fixo, o n não está variando. Então, qual é o limite desse parêntese? A n. Então, o limite vai ser mais infinito se o AN é positivo. Vai ser menos infinito se o AN for negativo. Então, só para completude, com AN o quê? Diferente de zero. Deixei o espaço e não coloquei. Tá certo? Polinômio de grau n. Então, isso aqui ou seja, quem comanda o crescimento de um polinômio no infinito é o seu termo de maior grau, maior expoente. Tá certo? Então, olhe para ele, esqueça o resto. Isso vale para mais infinito, mas também vale para quê? Menos infinito, pode ver. Ou seja, quando aparecer limite daí, limite com x tendendo a menos infinito de 2x5 menos 6x4 mais 10x3 menos 2x2 mais 3x menos 1, isso dá o quê? Esquece tudo e foca só nesse. Isso dá o limite de quem? O limite com x tendendo a menos infinito de quem? 2x5. E quanto é que dá o limite de 2x5 com x tendendo a menos infinito? Menos infinito. Muito bem, porque é a quinta potência. Aí dá mais infinito, seria mais infinito. Tá? Tá bom? Deixa eu passar a frequência. Ele foi, não. É não. É não, que tu estudou onde? Tá ligado, Gilson? Hã? Já teve. Hã? E tá me prestando vai aqui? Não, não, não. Ah, Gilson, tá. Ó, frequência. Ei, professor, você me testa aí comigo. Quanto tempo que o senhor demora realmente para fazer prova? Hã? Quanto tempo que o senhor demora para fazer prova? É a mesma resposta. Não, você é honesto. Lá, ó. Mais infinito. Mais infinito. Gostei, garoto. Mais infinito. Mais infinito. Ó. Tá? Diante disso, ó. Preste atenção. Quem é limite com x tendendo a mais infinito de 2x2 menos 6x mais 1 sobre 3x2 mais x menos 4. Ah! Tá? Ó, quem é esse limite aqui? Interrogação. Tem-se. Qual é o limite? Tem-se. Limite do numerador. Qual é o limite do numerador com x tendendo a mais infinito? Hã? É o limite do 2x2. Acabou. Mais infinito. E o limite do denominador de 3x2 menos 4 menos 4, né? Isso dá quanto? Mais infinito. Sabe o que é que você tem aqui?
uma outra indeterminação, que é a indeterminação infinito sobre infinito. Ou seja, quando você tem um limite desse tipo, onde o limite de um quociente, onde o limite do numerador é mais infinito e o limite do denominador é mais infinito, ou mais infinito, menos infinito, ou menos, mais, ou seja, infinito em cima, infinito embaixo, você tem uma indeterminação, dita indeterminação do tipo infinito sobre infinito. E a resposta pode dar qualquer coisa. E como é que eu sei a resposta? Diga. Nossa, é que você no meu filho poderia pegar os termos com maior expoente, aí cortaria x elevado a 2, x elevado a 2, aí ficaria 2 É exatamente isso que vai ocorrer. Tá certo? Perceba que, ó, você vai escrever assim, ó, limite com x tendendo a mais infinito. O que é que você vai fazer? Você vai no numerador e coloca o termo de maior grau em evidência. x2. Aí fica o quê? 2 menos quanto? 6 sobre x mais 1 sobre g ao quadrado. E embaixo? X ao quadrado vezes o quê? 3 mais 1 sobre x menos 4 sobre x2. E aí, isso fica o limite de quem? O limite com o x tendendo a mais infinito de quem, hein? Ó, cancela x2 com x2, tá certo? Fica 2 menos 6 sobre x, mais 1 sobre x2. E aqui embaixo fica 3, mais 1 sobre x, menos 4 sobre x2. E quanto é o limite aqui? Quanto é? Hã? 2/3. E esse caso particular, ele diz muito sobre o caso geral. A que caso geral eu estou me referindo? Limite de uma função racional no infinito. E cabe mencionar o seguinte: o limite no infinito, quando é finito, melhor dizendo, quando você tem limites no infinito que são finitos, valem as propriedades operatórias do limite. Quais são as propriedades operatórias? Limite da soma é a soma dos limites. Limite do produto é o produto dos limites. Limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o limite do denominador seja diferente de zero. Foi o que eu usei aqui. Mas veja bem, as propriedades operatórias, elas podem ser usadas quando os limites são finitos. Ou seja, quando os limites são números reais. São limites finitos no infinito. Tá? Como aqui, ó. Limite no infinito dessa expressão. 2. Limite dessa. 3. Então, o limite do quociente dá quanto? 2/3. E isso aqui, o caso geral. O caso geral é o seguinte, ó. Ó, olha aqui o caso geral. Dados a n, a1, a0, com a n diferente de 0 e BM de mamãe, B1, BM de mamãe, M de mamãe, B0, com BM diferente de 0, tá certo? Tem-se o seguinte: quem é o limite
Porque não necessariamente precisa ter o mesmo. Não necessariamente eu tenho o mesmo grau, tá certo? Aqui eu fiz com o mesmo grau. Mas podem ser graus o quê? Distintos. Tá? Limite com x tendendo a mais infinito. De que, ó? A n, x elevado a n, mais, tá? A1x mais A0, dividido por quê? Por BM, x elevado a m, mais B1x mais B0. O que é esse limite? Ó, isso vai dar uma indeterminação, não vai? Porque o limite de um polinômio no infinito é infinito. Ou é mais infinito ou é menos infinito. Então eu vou ter uma indeterminação. Ó, lembrando, ó, o limite de uma função polinomial. Ei, cara, ei. Presta atenção. O limite no infinito de uma função polinomial é o limite do termo do maior grau. Então, como a n é diferente de zero aqui, a hipótese, tá? Esse limite, ele ou é mais infinito ou é... Depende do AN. Se o AN é positivo é uma coisa, se o AN é negativo é outra, tá bom? Ok? Então, o limite... Bem, então você tem um fato, tá? Limite de uma função polinomial no infinito é infinito. Ou seja, aqui você tem uma indeterminação da forma o quê? Infinito sobre infinito. Então, como é que eu saio dessa indeterminação? Isso aqui fica o limite com x tendendo a mais infinito. É o mesmo procedimento do caso particular. Coloca o termo de maior grau em evidência. Então, vai ficar o quê em cima? X elevado a n vezes o quê? A n mais o quê? Aqui aparece o A índice n menos 1 sobre x, mais o quê? Aí vai ficar aqui, A1 sobre x elevado a n menos 1, mais A0, A índice 0 sobre x elevado a n. Tá bom? E eu posso colocar, eu já vou colocar logo assim para adiantar, ó. Ó, vou colocar assim, vai ficar x elevado a n aqui, e embaixo vai ficar o quê? X elevado a m, e aqui vai ficar o quê? BM, né? Mais o quê? B índice m menos 1 sobre x elevado a m menos 1, mais o quê? B1 sobre x elevado a m menos 1, mais quanto? B0 sobre x elevado a m. Aqui, ó, x elevado a 1. X elevado a m menos 1, x elevado a 1. Opa! Aqui é x só. Obrigado. Aqui é x. Aqui é que é x elevado a m menos 1. E aí morreu. Sabe por quê? Quem é o limite disso? Quem é? Desse aqui, ó. Desse aqui. Todinho, dessa expressão aqui todinho. AN sobre BM. Então, quem vai dar o limite é o limite dessa expressão vezes quem? AN sobre BM. Ou seja, em última análise, você tem que isso aqui é o limite com x tendendo a quê? A mais infinito de quem? Do AN, x elevado a n, dividido por quem? Por BM, x elevado a m. Entenderam? É isso que vai comandar. Aí o limite pode ser um número real, pode ser